Paz do Senhor, irmãos. Hoje é dia 3 de abril de 2019 e a palavra que Deus me deu hoje está em Eclesiastes 11, capítulo 1 e 2. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Eu acordei hoje, fiz muitas coisas, levei filha na escola, fiz muitas coisas, lavei quintal, botei roupa na máquina, cuidei da minha mãe. E depois era mais de 10 horas, eu sentei para tomar o meu café da manhã e abri a Bíblia e caiu o Eclesiastes 11. E já há alguns dias tem caído aqui, eu até brinquei com Deus, eu falei, a Bíblia está ficando marcada, está caindo muito aqui. E eu li Eclesiastes 11, li o 10, li o 8, e algumas palavras me chamaram a atenção, mas essa tem sido a palavra durante esses dias. E quando foi agora de tarde, devia ser umas 4 e pouca, mais ou menos, eu sentei novamente aqui no meu quarto para ler a Bíblia, e novamente abri e caiu em Eclesiastes 11, né? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. E eu fui, o que eu fiz? Eu peguei, tem umas fotos lindas aqui do povo da igreja, né, reunido, eu acho bonito. Eu gosto dessas fotos assim em grupo, né? Eu gosto de foto, eu sou apaixonada por fotografia. E eu peguei as fotos e fui colocando alguma dessas palavras, mas eu tinha acabado de colocar lança o teu pão sobre as águas, tinha acabado de botar no status do meu WhatsApp, e eu fui dar banho na minha mãe, né? Fui cuidar dela. E eu costumo dar banho de manhã, mas hoje um mistério, né? Eu dei na parte da tarde. Às vezes eu dou 2 banhos na minha mãe. Igreja também é cultura. Minha mãe nunca teve uma escara. Teve uma escara uma vez no hospital porque estava internada, né? E assim que eu falei pro médico, eu falei, olha, doutor, tá abrindo uma escara, justamente por eu ter entrado com a minha mãe. Ela limpinha, com a pele direitinha, ele me olhou assim e pum, liberou a alta para eu cuidar dela em casa, né? Que ela tinha passado mal o negócio de sonda. E então banho, para você que tem pai, mãe acamado, irmãos, tio, o banho diário, sabe? Tá calor, 2 banhozinhos, a pele limpinha, sem urina, sem fezes, sem suor, né? Minha mãe fica muito tempo sentada comigo vendo televisão. Se eu tô lá fora pendurando roupa, eu gosto de botar ela. Aonde tem a sala tem mais movimento, nós estamos sempre lá com ela. Então esse banho diário, irmão, evita escara. Minha mãe só teve essa escara, minha mãe não tem escara. E eu fui, nesse mistério, fui dar banho na minha mãe às 4 horas. E quando eu entrei no banheiro para dar banho nela, minha filha Stephanie me chamou dizendo que um amigo cristão está chamando no portão, né? E eu estranhei, porque eu já estive com ele ontem, não tínhamos nenhum assunto pendente. E ele veio e me perguntou se eu podia emprestar um dinheiro a ele. Aí, pô, nem parece que eu recebi. Faz 5 dias que eu recebi, paguei a todo mundo. E tô durinha, tô com uns trocados ali. Mas esse trocado, ele tem um mistério, né? De que você sabe, você tem que aprender a administrar dinheiro, irmão. Igreja também é aula de economia. Não adianta eu receber X e gastar 2x, né? Ou receber X e gastar 2x mais Y. Eu tenho que gastar menos que X, eu tenho que deixar X, eu tenho que gastar menos que X, eu não sei nem fazer essas contas, mas tenho que gastar menos que X, porque só esse mês, eu tava reparando, eu recebi no final do mês, esse mês pra mim, eu brinco com meu marido, eu falo assim, amor, faz o dinheiro render, o dinheiro tem um mês, tem 30 dias, mas na verdade não, porque você não sabe se você vai receber no dia certo. Então, um mês para você pode ter 30 dias ou 35 dias. O teu dinheiro ele tem que render, né? E nesse render eu tenho já tudo esquematizado. Então, quando eu digo que eu estou sem dinheiro é porque tem um trocado que é para as frutas da minha mãe. Minha mãe se alimenta basicamente de fruta e legume.
né? Um trocado, se ela passar mal, pegar um Uber. Tem que ter um trocadinho. Não sobra muito, irmão, porque eu sou pobre. Não adianta querer vir me assaltar, que é mais fácil você vir deixar. Tô brincando. Pelo amor de Deus, eu tô brincando. Mas é mais fácil o ladrão vir me assaltar e me dar uma ajuda financeira. Não, eu tô brincando. Mas tem que administrar o dinheiro assim. E quando ele chegou e ele me olhou, eu já olhei. Aí eu falei assim, é dinheiro? Não tenho não. Aí ele me olhou assim, ele falou, não, era. Eu tô com uma conta para pagar, tinha que pagar hoje, pagar depois, né? Quando às vezes a gente tá precisando de um dinheiro para alguma coisa, às vezes até pão, irmão. Mas nós temos vergonha de falar, pô, tô sem nada dentro de casa, aí a gente até acaba mentindo por causa da vergonha de estar passando por uma situação que muitos já passaram, e por mais rico que eu seja, se Deus quiser, eu posso sim vir a passar isso, porque Deus abate o soberbo, né? Então não adianta falar, eu sou rica, eu tenho dinheiro pra caramba, e Deus cismar, deixa eu te mostrar quem é Deus na tua vida, e Deus abate mesmo. Tudo que eu tenho que ter isso na minha mente, tudo que eu tenho, que eu sou, eu devo a Ele. Se eu não estou passando por nenhum vento, nenhuma adversidade, eu devo a Ele. E eu fui e falei, pô, não tem não. Aí ele foi e tal, quando ele estava indo embora, eu entrei, Deus falou comigo, eu não te dei uma palavra agora? Caramba, foi só o tempo de voltar, abrir o portão. Ele já estava dobrando a esquina, gritei o nome dele, falei, vem cá. Aí enquanto ele estava voltando, deu tempo de eu entrar, pegar o dinheiro que ele tinha me pedido, né? Praticamente o último. E emprestar a ele, né? E a palavra que Deus me deu hoje é interessante, irmãos, porque Deus tem um monte de gente rica. Ele poderia pedir a um rico, mas ele resolveu pedir a uma pobre. Quando Deus me deu a palavra agora de tarde, Deus já sabia que ele estava vindo, que ele mora longe, bater no meu portão. Provavelmente dentro da casa dele ele pensou, eu vou lá na Márcia, que talvez ela possa me ajudar. Não tô falando para vocês me bater no meu portão não, irmão, pelo amor de Deus. Mas é que Deus, ele tem esse jeito dele, eu sei como Deus trabalha. Deus falou comigo, reparte o teu pão. Sabe o que significa pão? Reparte o teu pouco. Deus não falou, reparte a tua mesa farta, reparte o teu pouco. Acho que o maior mistério é ser fiel no pouco, que eu te colocarei no muito. Deus tem feito essas loucura de Deus, né? Coisas que a teologia não explica, ouvir a voz de Deus. A maioria dos teólogos nem ouvem a voz de Deus. Me perdoe, irmão, eu fiz básico, médio, e pretendo, assim que entrar uma verbinha, concluir a fazer a faculdade de teologia, mas a teologia é linda, maravilhosa, a gente aprende, show de bola, mas ela não explica a voz de Deus. Ela não explica Deus falar com ele lá, vem aqui, vai lá e comigo aqui ajuda, vou enviar alguém no teu portão para ajudar. Ela não explica, né? E é meio louco, porque eu lembro que eu ainda era casada com o pai dos meus filhos e a minha mãe, eu cuidando da minha mãe, tive que parar de trabalhar, né? Era o Júnior e a Stephanie, era três cachorros que minha mãe tinha, 2 gatos, né? 2 tartarugas, casa cheia de bicho, né? E a gente era casado, ele falava, a gente brigava muito, ele, pouco, porque tudo com muita dificuldade, né? Um biscoito para os nossos filhos era com muita dificuldade, e eu nunca mandei nenhuma criança para fora. Nós moramos num lugar chamado Saracuruna, ali era loteamento, não lembro o nome da rua agora, mas era perto da Rio Magé, da minha rua dá para ver a Rio Magé, barro puro, nossa casa muito simples, ali os moradores vinham as crianças brincar com meus filhos, eu dividia o biscoito dos meus filhos, e ele brigava muito, ele, poxa, tem pouco, amanhã a gente não sabe se vai ter, e eu me sentia mal, sabe? Eu pensava assim, poxa, essas crianças aqui também não têm, eu tenho certeza absoluta que elas não têm em casa, eu não vou mandar elas para casa para poder dar comida, um lanche para meus filhos escondido, isso não entra no meu coração, eu não era crente não, irmão.
Isso não entra no meu coração, eu mandar crianças para casa e dar um lanche pro meu filho escondido. Não entra. E eu orava, e eu aprendi com Deus. Eu tinha muita dificuldade, eu sei que esses dias tem falado muito. Tem muita gente que prega contra o dízimo. Eu não dava o dízimo porque eu era avarenta. Eu era muito avarenta. Mas a minha avareza veio justamente por causa do excesso de pobreza, por causa da necessidade, sabe? O medo de faltar, o medo de. Então eu não dava, eu tinha medo de ser generosa. E uma vez eu questionei Deus, eu falei, Deus, ele tem razão, tudo aqui é muito difícil. Um biscoito. O que que o Senhor acha, Deus? Eu devo mandar as crianças para casa? Eu orando ao Senhor. Eu devo mandar as crianças para casa? Poxa, Deus, eu vou ser sincera. Eu não consigo, isso é muito ruim. Eu me sinto mal em mandar as crianças para casa, dar o lanche para meus filhos, aí depois pode brincar, porque as crianças estão tudo aqui brincando direitinho. Como é isso? Vão embora para casa de vocês, né? Aí depois volta daqui a pouco, daqui a meia hora. Aí dava o lanche correndo, come rápido, rápido, rápido. Achei isso engraçado. Come rápido, rápido, rápido. Aí, né, engole, engole. Aí as crianças voltam. Sei lá. Me soa meio falso, meio estranho, né? Aí foi a primeira vez. Isso tem uns 8 anos. Foi a primeira vez que Deus me deu essa palavra. Deus falou para mim para repartir. Ele falou que entendia o nosso medo, a nossa pouca fé. Mas se eu realmente quisesse ser considerada filho de Deus, eu ia ter que aprender a repartir o meu pouco. Porque eu não sabia o dia de amanhã. E algumas pessoas que eu ajudei no meio do meu caminho, no momento em que eu mais precisei. Sabe aquela pessoa que tu ajuda e tu pensa, pô, ela é tão pobre que nunca vai poder me ajudar e eu estava em condições melhores? Essa pessoa me ajudou, irmão. Algumas pessoas vieram e me ajudaram, porque hoje elas estão em condições melhores, né? Então, é o que a palavra fala, tu não sabe o dia da manhã. Justamente quem você ajudar hoje que tu pensa que não pode, mas é claro que tu não vai ajudar pensando assim. Você não vai ajudar pensando em algo de volta, é igual o dízimo. Tem gente que dizima e está escrito na tua palavra, tu tem que me dar, tu tem que me abençoar. E não é sinal que eu preciso de libertação. Dificilmente um avarento, ele dizima. E outra coisa que eu aprendi com Deus, né? A gente passando uma situação muito difícil. O meu esposo, o pastor João, ele falou assim, poxa, porque eu adotei um cachorro grande, esses dias ele ficou doente, aí foi uma baba em remédio, né? Não sei como ele conseguiu arrumar uma bicheira dentro do ouvido, misericórdia. Então, há 2 tipos de antibiótico. Igreja também é saúde, irmão. Eu aprendi, ele é velhinho, entendeu? Amigo, amor, família não tem preço. E abandonaram ele velhinho, e eu adotei. Não tô falando isso para parecer não, irmão. Mas umas 2 batidinhas que ele deu bicheira de bobeira. E eu fiquei doida. E eu de madrugada eu falei, Senhor, os bichos estão comendo ele, eu não sei o que fazer, eu não tenho dinheiro para veterinário. O que eu faço, Deus? O Senhor, a minha oração, eu falei, Deus, eu tirei esse bicho da rua, trouxe para dentro de casa, o Senhor não vai deixar esse bicho morrer, ele morrer aqui não. Tu não vai deixar ele morrer aqui e não me dar condições. Na hora, parece brincadeira, irmão, mas veio Google. Quando eu meti o dedinho lá no Google, tinha diversas informações e eu não estava dando atenção nenhuma. Até quando eu ia desligar, ia sair, apareceu um rapaz falando que deu um remédio, Capsi alguma coisa. É só você falar, Capsi, remédio para pulga de gato. O meu cachorro é grandão, que eu adotei, ele é grande. Então eu dei 2 comprimidos num dia, dei 2 no outro, ele tava muito ruim, muito bicho. Aí o meu marido falou, tu vai matar o cachorro? Eu falei, amor, você não entendeu, o cachorro já tá morrendo. Eu vou salvar, se não morrer. E aqueles bichos começaram a sair dele, ele ficou vivinho. E esses dias, não sei como ele conseguiu arrumar uma bicheira no ouvido. Na hora eu subi na moto, corri, dei 2 comprimidos, os bichos saiu, dei os antibióticos. Até tem uma pregação no YouTube eu falando sobre isso, sobre essa bicharada. E a última pregação que eu dei, Deus falou sobre isso, Lázaro, né? Lázaro. Tem coisas que na nossa vida que Deus sabe que está morta, mas ele não vai ressuscitar e é de propósito. Essa última pregação. Tá dando para entender? Aí meu esposo falando, não, porque se não tivéssemos animais, sobraria X, porque é um gasto. Nós temos 2 gatos, uma tartaruga.
e 2 cachorros novamente, né? E é um gasto. E eu falei para ele, Mô, deixa eu te explicar uma coisa, como funciona as doideiras de Deus. Né? Não tem ninguém que possa explicar Deus no total, mas algumas doideirinhas ele explica. Nós não temos que orar para alguém vir e adotar o negão, porque eu tirei ele da rua e ficamos procurando alguém que adotasse. Mesmo porque ele e os pais, que até hoje ainda brigam muito, mas graças a Deus já estão até se lambendo. E nós não temos que orar para os bichos morrerem ou para alguém vir adotar. Nós temos que orar para Deus nos dar condição de cuidar daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Ou seja, se é um gato, se é um cachorro, se é um filho, se é uma criança adotada, se é uma mãe, se é um pai, se é um irmão, se é um vizinho. Nós temos que orar ao Senhor, pedindo condições financeiras, emocionais, espirituais, físicas, condições de cuidar daquilo que Deus botou em nossa mão. O avarento, ele vai pensar assim, se eu não tivesse filhos, se eu não tivesse adotado esse cachorro, esse gato, essa tartaruga, sobraria dinheiro. Calma, calma. Porque meu marido ficou desempregado 2 anos e ele estava tendo esse nível de pensamento, né? Loucura de Deus. Trabalhou numa empresa que até doeu a alma. Chegava quase 5 horas da manhã no trabalho, trabalhava à noite, não tinha adicional noturno, não tinha hora extra, e foi receber pagamento, um mês de trabalho, R$ 241,50. Não precisa dizer que a patroa dele é avarenta. Só que antes dele receber, eu orando ao Senhor, Deus me mostrou a empresa quebrando, a empresa falindo. E eu falei, Deus não me disse se ela vai pagar antes dele receber isso. Deus não me disse se ela vai te pagar ou se ela não vai te pagar. Mas Deus me mostrou a empresa fechando e falindo. Então, se vai te pagar, eu não sei. Mas eu sei que essa empresa vai te quebrar. Vai se quebrar. Por quê? Porque Deus, os avarentos, eles não herdarão o reino dos céus. Avarento não entra no céu. Se eu amo a Mamon, quem é Mamon? Mamon é o Deus do dinheiro. Se eu tenho dificuldade em abençoar meu irmão, se eu tenho dificuldade em pagar o que é justo, o avarento dificilmente paga o que é justo. Ele sabe que você merece 1.000, mas ele vai te pagar 200, 300, e o que é pior, se você fizer a besteira de trabalhar de graça para um avarento, ele provavelmente, mesmo tendo condições de pagar, mesmo sabendo que você precisa, ele vai estar sempre te pedindo. Aí vai ser uma coisa interminável. Algum tempo atrás, uns 2 anos atrás, meu esposo, veio uma moça na nossa igreja, ela tinha roubado o dízimo, tá? Vamos deixar isso bem claro. E uma casa que ela tinha alugado, grande, de 3 andares, o dono simplesmente se apropriou, tomou posse. Só que quando a gente foi orar na igreja, né, Deus mostrou que ela tinha, devido a ela roubar o dízimo, devido a ela ser injusta com algumas pessoas, justamente roubando algumas pessoas, Deus tinha permitido que isso acontecesse. Ou seja, são demônios que entram na finança porque somos injustos. Né? Muita coisa às vezes acontece, a gente não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. Tanto que quando eu falei, Júnior, vamos lá orar na casa dela, tal, né? Vamos orar, e ele virou e falou, mãe, tu sabe que ela roubou o dízimo, né? Ou seja, confirmação. Mas eu falei, meu filho, mas vamos orar, que nosso Deus é de misericórdia. E nós começamos a orar, compramos uma briga de oração, de jejum, de monte. Aí o cara ameaçou ela de morte, ameaçou bater, a mulher era crente, deu a ideia ao meu filho, ao meu marido, um amigo, até um amigo, não vou citar o nome para não identificar a mulher, de estar indo dar um susto no tal homem, né? Porque aí ela se faz de coitadinha, não, porque ele me ameaçou. Eu falei, eu olhei, peraí, varô, não é assim que Deus trabalha, não. Crente não vai na boca de fumo, não vai atrás de bandido. Crente bota joelho no chão. A gente não vai, porque ela queria que a gente fosse, né? Não, não é assim não, minha senhora. É orando. E nós começamos a orar, orar, orar. E parecia, até eu pensei, sabe, acho que isso aí não tem jeito não, cara, não vai sair não. A casa de 3 andares, linda, bonitona, não vai sair não. Orando, a gente orando, orando. De manhã ela recebeu uma ligação. O homem já tinha saído da casa e a chave estava no vizinho. Só que quando chegamos lá, aí lá vamos lá orar. Quando chegamos lá, conforme estava orando, Deus revelou que o homem tinha feito obra de feitiçaria e lançado uma maldição dentro daquela casa. Ou seja, muitas coisas acontecem dentro de uma casa e você não sabe o que está acontecendo, né? É bom consagrar ao Senhor os nossos bens, os nossos filhos, tudo.
E aí que oramos, conforme começamos a mexer, a gente foi achando charuto, os copinhos pelo canto, né, de bebida. Então, confirmando que nós tínhamos orado. O homem tinha lançado a maldição. E Deus tinha falado que era para ela pegar o primeiro aluguel daquele lugar e dar na igreja dela, para quebrar a maldição. Por que a maldição veio? Porque ela é avarenta, irmão. E não vou nem entrar em detalhes como é que foi isso, mas, sinceramente, ela não deu. Ela barganhou com Deus. Ela deu o mínimo do mínimo, né? E o que é pior, precisava pintar. E ela foi com o filho dela pintar. Ela mulher, eu falei, meu marido fazendo biscate direto aqui, a gente estava desempregado, mas meu marido nunca parou de fazer um biscate para ganhar um trocado, nunca, nunca. Se tem alguém, é pastor, mas é muito esforçado, irmão. Ele é o cabeça realmente da nossa casa. E ele, nisso, eu falei, vai lá. Mas para mim ela era pobre, né? Eu só tinha essa casa de aluguel. E eu falei, vai lá e ajuda lá a pintar, amor. Tu tá de bobeira hoje, não tem nada para fazer. Aí ele foi. Mas só quando ele foi, ele viu que as paredes precisavam amassar. Aí inventou de amassar. Aí quando ela viu que ele tinha jeito com o negócio, começou a botar um monte de coisa para ele fazer. Aí quando acabou, eu falei, essa pintura, quase 15 dias depois, essa pintura não termina não? Aí ele, amor, ela apareceu outras coisas para fazer. Aí eu, tá. Eu falei, mas aí ela paga alguém, né, pra fazer. Porque aí ele simplesmente ele não tava trabalhando ganhando dinheiro, tava só de graça. Presta atenção, a gente ajuda muita gente de graça, ele faz muita coisa pros outros de graça, cobra um dinheiro, só pra dizer que cobrou, que, tipo assim, um cobra 100, ele cobra 10, 15 pra poder ajudar. E só que eu fui orar, quando eu fui orar, Deus falou assim, ela é avarenta. Falou o nome dela e ela é avarenta. Quando eu levantei, eu falei, João, Deus, eu estava orando e Deus falou que fulana é avarenta. Sabe o que Deus está mandando te dizer? Deus está mandando você não trabalhar para ela. Deus está mandando te dizer que ela tem condições de te pagar e ela não vai te pagar. Só que profeta de casa não tem honra. Ele reformou a casa de 3 andares. Quando ele acabou, ele descobriu que ela tinha um monte de outras casas. Ele descobriu que o carrinho que ela levava ele para lá e para cá, né, que ela tinha, que vivia ruim, era bobeira. Ela tinha um carro novinho, ela tinha lojas. E pergunta, tipo assim, se ele trabalhava um dia de pedreiro é R$ 200, mais 100 do coisa 300. Sabe quanto ele ganhava? 50 reais por dia. Pergunta se ela pagou. Não. Mesmo tendo uma maldição na casa, a gente tendo orado, tendo jejuado. Então, essa já é outra, né? Aí eu te pergunto, o avarento herdará o reino dos céus? Se Deus abomina pessoas que roubam, você acha que ele herdará? Essa palavra, lança o teu pão sobre as águas, que depois de muito dias lhes acharás. Deus está falando de quem tem pouco. Imagina de quem tem muito. O que Deus espera? A palavra de Deus fala que o profeta Elias, a terra estava tendo uma seca, né, muito grande, homem de Deus. Ele falou, segundo a minha palavra não vai chover 3 anos e meio, uma coisa assim. Realmente não choveu. Não citou nem o nome de Deus, de tanta intimidade que ele tinha com Deus. E a fome veio sobre a terra. E Deus veio alimentando ele no meio do nada, no meio do deserto. Ele veio se alimentando. E quando a água acabou em determinado lugar, Deus fala para ele, vai até Sarepta, se não me engano, que são muitas viúvas. Vai até Sarepta, e que eu ordenei a uma viúva que te sustente, né? Veja, eu creio que naquela cidade deveria ter realmente muita gente rica, mas Deus confiava que aquela viúva ia alimentar aquele homem de Deus. E quando ele chega lá, ela fala, ele pergunta o que ela está fazendo, ela fala que ela tem um bocado de farinha, né? Ele pede para fazer um pão para ele, e ela fala assim, meu senhor, eu tenho só um pouco de farinha, um pouco de azeite, eu vou fazer um pouco de pão
para mim, para o meu filho, depois vamos morrer. Que ela estava dizendo, a gente está comendo o último. Só que essa mulher era rica, porque o homem de Deus, cheio da presença de Deus, naquele momento, financeiramente, não tinha nada, não tinha nem um pouco de farinha, nem um pouco de azeite. E ela, que pensava que não tinha nada, ela tinha um pouco de azeite, um pouco de farinha. E esse pouco de farinha, esse pouco de azeite, que ela fez o pão, o profeta falou assim, faz para você e para o teu filho, mas me dá primeiro. É outra coisa que a gente tem que entender. Será que estamos realmente dando o melhor para Deus? Será que estamos dando ou só estamos vivendo uma geração de me dá, me dá? Essa mulher fez o pão, deu uma parte para ele primeiro, aí comeu com o resto, comeu ela e o filho dela. A partir desse momento que ela primeiro, o profeta simboliza Deus, tá? Um dos propósitos da morte de cruz é que quando Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado. Hoje nós podemos nos orar direto com o Pai. Ligação direta, sabe? Ligação sem fio direto. Mas naquela época eu tinha que falar com o profeta, eu não podia me dirigir direto a Deus. Então o profeta Elias representava o próprio Deus. Quando ela deu primeiro para ele, estava dando primeiro para Deus. O primeiro sempre será de Deus. Se você quer ser abençoado financeiramente, larga a mão de ser avarento e dê o primeiro a Deus. E a partir desse dia, o profeta fala, a partir de hoje, a farinha da panela não vai acabar. Aquela mulher nunca mais teve fome. Porque a partir desse momento que ela primeiro deu para Deus, o profeta, ou seja, a presença do Senhor entrou dentro da casa dela de tal maneira que nunca mais a farinha acabou. Ou seja, nunca mais houve realmente uma fome tão grande naquela casa. Nunca mais houve tanta necessidade. Eu tenho diversos testemunhos, não vou falar agora, sobre como Deus me sustentou no meio do deserto, que é basicamente essa história dessa viuvinha, né? Minha história, né? E eu sou um livro de testemunho, irmão. Teologia não explica. Se você conversar comigo, eu só tenho testemunho para contar de como Deus sustenta um servo dele no deserto, né? E é muito testemunho de cura financeira, de milagre na minha vida, milagre dos outros, né? Hoje mesmo eu estava orando por 2 pessoas, orando muito, e eu tenho que falar, Deus, estou cansada de pregar para crente, eu quero ganhar pessoal de terreiro, né? E a menina me mandou uma mensagem dizendo que a parenta dela lá, né, teve um encontro, eu aqui em casa orando por elas, né? Que uma ia ser filha de santo, a outra eu acho que já é filha de santo, e eu orando muito para Deus entrar com salvação, e eu recebi um áudio, coisa linda, a menina falando que a parenta dela foi até o terreiro, até a mãe de santo dela, e a mãe de santo falou que ela não pode mais ser do terreiro, que agora ela é de Jesus. Ai, meu Deus, é lindo demais, é lindo, é muito lindo, é lindo demais. E ela teve diversos pesadelos, sendo que eu orando aqui em casa por ela, olha o poder da oração. Que numa noite, acho que foi ontem, não entendi direito, ela teve um sonho. E eu oro de madrugada, né? E quando ela acordou, a primeira pessoa que ela pensou foi em mim. E eu nem a conhecia direito, né? Meu Deus está trabalhando como sempre, entrando com salvação na vida de todos. A minha mãe saiu do terreiro, a minha mãe saiu de lá, e tem muita gente para sair para ganhar ainda. Deus é tão poderoso, tão poderoso. Teologia não explica tanto poder. Eu quero morar no céu, né? Eu não posso, vou repetir, já repeti em alguns áudios, em algumas gravações, que isso fique bem claro. Se eu gosto de trair, todas as passagens de adultério eu vou riscar da Bíblia. Se eu gosto de mentir, todas as palavras de mentira eu vou riscar da Bíblia. Se eu sou homossexual, se eu gosto de mulheres, ou se eu sou homem e gosto de outros homens, toda a palavra que falar de homossexualismo eu vou riscar da Bíblia. Se eu gosto de beber, toda a palavra onde Deus fala, ai, tem um ai. Ai para quem dá bebida para outra pessoa e ela fica bêbada, e ai para mim que eu me embebedar. Ainda tem um ai de Deus falando de bebida. Para esses pastores que gostam de falar que pode beber, tem um ai. E também tem uma coisa, pastores que gostam de falar besteira, coisa que está fora da Bíblia. Tem outra coisa, tem uma passagem que fala assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, mas expulsei demônios em teu nome, curei enfermos.
E Deus vai falar assim: apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço. Tem um ai, pastores. Ai, tem um Jeremias 23, se não me engano, que fala ai dos pastores. Ai, tem um ai para os pastores que pregam bobagens que não estão escritas na palavra de Deus. Bobagens. Beber é pecado, irmão. Beber é pecado. E eu dar bebida para o meu irmão é um pecado pior ainda. Tem ai de Deus. Eu destruir o templo do Espírito Santo, contaminar o templo do Espírito Santo e ainda fazer o meu irmão cair, tem um ai. Então, se eu gosto de beber, eu vou riscar. Se eu gosto de ser avarento, né? Vou riscar. Mas lá em Gálatas 6, se não me engano, está escrito assim: não vos enganeis, aquilo que plantar você colherá. Ou seja, e também fala que os avarentos não herdarão o reino dos céus. Então eu vou pegar, se eu gosto de um determinado pecado, eu vou na minha Bíblia, risco, ou mando fazer, né, na gráfica uma Bíblia onde o meu pecado não apareça. Não é assim. O reino de Deus é tomado à força. A força, sabe que força é essa? Não é na força do braço, não. É na minha luta contra a minha carne para agradar o Mestre. Assim, eu agradeço a oportunidade, amém? Fique em paz. Não toma essa palavra como reprovação, não. Se você ver os meus vídeos, você vai falar que eu falo dos meus erros, das minhas falhas. Uma vez me perguntaram, por que você se expõe tanto? Eu falei, para salvar outras almas, irmão. Uma vez, quando eu tinha 40 anos, Deus falou que tudo que eu passei serviria para ajudar outras pessoas, inclusive os meus erros, inclusive as minhas falhas. Eu não sou santa. Eu continuo, às vezes, dando tropeção, mas agora o tropeção na minha vida foi sem querer. Não já é uma coisa premeditada. Eu tenho já mais facilidade, eu já não é que eu não peque, mas eu já tenho, sabe, como hoje o menino bater na porta, eu voltei para dar banho na minha mãe, Deus já, o Espírito Santo já vem falando, e a palavra que eu acabei de te dar, ou seja, eu estou sensível à voz do Espírito Santo. Então, quando eu vou errar, porque eu ia errar com ele, eu vou errar, o Espírito Santo já fala, não, filha minha, não é desse jeito, não, filha minha. Eita Deus, vale a pena obedecer papai, amém? Fique em paz.